Vamos lá ao texto hoje. Hoje é João 14. João capítulo 14. E domingo que vem nós terminaremos com João 15, onde ele diz: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Vamos lá, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez temos o privilégio de ouvir aqui acerca da sua identidade. Isso tem sido transformador, Pai. Tem nos levado a um nível novo de comunhão e intimidade. Espírito Santo, fale os corações, que esta palavra penetre os corações. Estamos prontos, preparados para ouvi-lo. Que o teu nome seja exaltado nesta noite aqui, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Alguém grite amém. Toma o seu lugar. Jesus aqui está conversando com os discípulos. É uma conversa exclusiva. É uma conversa com os seus discípulos. E eles estão no último jantar de ceia, na última Páscoa, praticamente a última noite antes da crucificação de Jesus. Jesus está com seus discípulos. Antes disso, do que lemos no capítulo 14, no capítulo 13, nós já vemos Jesus lavando os pés dos discípulos, Jesus mostrando para eles o maior propósito do cristianismo, que é servir, amar, servir. Jesus já os instruiu a amar o próximo, mas também ele já colocou a mesa, alguém vai me trair. Ele também já colocou a mesa que Pedro o negaria. Ele está agora dizendo aos seus discípulos que está chegando o momento dele partir, dele ir embora, dele voltar para o Pai. E isso não agradou os seus discípulos. Seus discípulos não estavam entendendo. Jesus falava muitas coisas com seus discípulos na qual eles não entendiam. Muitas vezes seus discípulos, depois no particular: Jesus, explica de novo aquela parábola que a gente não entendeu direito o que o Senhor disse. E agora eles também não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. E eles estavam preocupados com aquilo. Aí Pedro pergunta no versículo 36 do capítulo 13, né? Olha, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Como assim? Para onde o Senhor está indo agora eu não posso segui-lo? Nós não podemos ir contigo? Como isso? Porque Jesus estava indo para a cruz. Jesus estava indo para um outro lugar naquele momento. Jesus estava a caminho da cruz, a caminho de ser crucificado, a caminho da sua morte.
e ninguém mais poderia segui-lo neste caminho, ninguém mais. Então por isso Jesus disse: Pedro, para onde eu estou indo agora, você não pode me seguir, mas depois você vai poder me seguir, mas agora não, porque só Jesus poderia ir à cruz, mas ninguém, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é Pedro, não é Maria, não, é Jesus. É Ele que pagaria o preço na cruz, é Ele que nos compraria com seu sangue, é Ele que levaria naquela cruz os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, mas ninguém podia fazer isso no lugar dEle. Foi por isso que o Verbo se fez carne, foi para isso que Ele veio para a cruz. Ele não veio para um trono de ouro, Ele não veio para uma coroa de ouro, Ele veio para uma cruz, Ele veio para uma coroa de espinho. E Jesus deveria ir sozinho para a cruz, ninguém podia estar com Ele. Era algo que Ele precisava fazer. E a cruz estava prestes a mudar tudo, e depois da cruz tudo mudou. E Jesus sabe que os seus discípulos estão sofrendo, Jesus sabe que aquilo está incomodando o coração deles, Jesus sabe que eles estão angustiados. Como assim o Senhor vai nos deixar? Como assim o Senhor não vai estar conosco? Porque eu fico imaginando, sabe, o que passou pela mente dos discípulos. Como assim, Jesus? Nós passamos 3 anos e meio com o Senhor, todos os dias. Nós deixamos tudo, nós deixamos trabalho, deixamos carreira, deixamos bens, deixamos família para segui-lo. E agora o Senhor está indo embora, agora o Senhor vai nos deixar e está dizendo que nós não vamos poder ir. Então Jesus sabe que eles estão angustiados, e agora Jesus disse para eles: não se preocupem, eu não quero que vocês turbem os vossos corações, porque vocês estão preocupados com as coisas daqui, mas eu quero que vocês se preocupem com coisas eternas. O que eu vou fazer, o que vai acontecer, é apenas um distanciamento físico, mas nós estaremos juntos pela eternidade. Por isso que Jesus disse: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus estava dizendo: não turbe, não se preocupem com nada, porque eu preciso ir, porque eu preciso preparar um lugar para vocês. Preciso preparar a morada de vocês, eu preciso preparar o caminho para vocês. Entendam uma coisa, vocês não podem ficar preocupados agora, porque se vocês não entenderem isso, vocês não vão viver o que eu tenho para vocês. Então não se preocupem. Eu só sei de uma coisa: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu estou indo para lá para preparar o seu quarto, para preparar um lugar para você. Alguém diga glória a Deus. Jesus estava falando de coisas eternas. Jesus estava falando de eternidade. Jesus estava falando de morar com Ele na eternidade. Você sabe que o pecado nos afastou do Criador, o pecado afastou a criatura do Criador, mas a obra de Cristo na cruz nos reconciliou. A obra de Cristo na cruz nos permitiu voltar para casa. Nós tínhamos perdido esse lugar, e agora Jesus restaura esse lugar para nós. Jesus restaura esse lugar para nós. Então Jesus estava dizendo para eles de uma separação física, e essa separação física seria temporária, é por um tempo, porque vocês também irão para a casa do Pai. Quem vai para a casa do Pai aqui? Um dia nós iremos voltar para casa. Eu quero viver um pouco mais, sabe? Mais uns 50 anos pelo menos.
mas um dia nós vamos voltar para casa. Jesus estava dizendo: gente, não se preocupem. E Jesus presumiu que eles conheciam um caminho, porque eu sei o caminho para minha casa. Mas como o pecado trouxe confusão e destruição para nós, perdemos a rota, perdemos o caminho de volta para casa. E aí Tomé, o curioso, sabe, ele diz: Jesus, nós não sabemos para onde o Senhor está indo, e nós não sabemos como faremos para chegar lá. Nos dê um endereço, manda aqui a localização no WhatsApp. Como que a gente chega lá? Como que eu chego na casa do Pai? Fala para mim. Eles queriam saber. E quando a gente joga no Waze um endereço, a gente dá uma diminuidinha lá, né, para saber mais ou menos, poxa, ter uma noção do percurso. E às vezes nós queremos ter uma noção do percurso, para onde nós vamos, em que rua nós vamos virar. Jesus só disse para Tomé, para os discípulos e para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Como que eu faço para chegar lá? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existem muitos caminhos para a casa do Pai. Não existe muitos caminhos para o seu encontro com Deus. Não existe. Esse caminho é exclusivo. Diga para alguém: esse caminho é exclusivo. É um caminho exclusivo. Talvez alguém aqui, porque hoje nós estamos num tempo que as pessoas relativizam tantas coisas, e que talvez elas julguem isso ofensivo. Como assim só existe um caminho? Não, acho que eles querem relativizar tudo, né? Não, Jesus não estava falando nesse sentido. Claro, óbvio, está aqui claro. Jesus foi claro e objetivo. Você pode achar que é ofensivo o que está escrito aqui, o que nós estamos dizendo, mas não somos nós que estamos dizendo, foi Jesus que afirmou. Ele é o único caminho, só há um caminho que pode te levar de volta para casa, só há um caminho que pode te levar a Deus. Esse caminho é exclusivo mesmo, esse caminho é Jesus. Não existe outro caminho. Não há uma outra maneira, não há uma outra forma. Não é qualquer estrada que você pega e vai dar em Santos. Você precisa pegar a rua certa, a avenida certa, a estrada certa. Como eu chego em Deus? Não é religião, não é igreja, é Jesus. Nós não pregamos uma religião, pregamos a Jesus. Falamos de Jesus. Foi Ele mesmo que afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não me conformo como algumas pessoas podem nos criticar por pregarmos que só há um caminho. Nós não abrimos mão disso. Só há um caminho, porque as pessoas não querem acreditar que este Deus tão amoroso, tão bondoso, só nos deu uma opção para sermos salvos. Não é possível. Deve ter mais um jeitinho, deve ter mais uma forma. Não tem. Salvação é só em Jesus. Todos nós somos tão pecadores quanto foi Adão, quanto foi Eva. Eu sei que há mulheres aqui que querem pegar Eva quando chegarem lá. Como pode? Por tua causa tenho cólica menstrual, por tua causa eu sofri muito no parto do meu filho. Só que nós somos tão desobedientes quanto Adão. Nós herdamos a sua natureza má, perversa, pecaminosa. Nós somos pecadores, nós somos maus, nós somos perversos, etc. O que mais? Nós somos egocêntricos, egoístas. Você só não matou alguém porque você não teve coragem, mas já passou pela tua cabeça.
Se você não quis matar a pessoa, pelo menos você pensou assim: que aquela pessoa morra, seria uma ótima notícia. Olha só, que coração nós temos. Este coração mau. Nós somos maus, porém Deus é bom. Diga para alguém: Deus é bom. Deus é bom, Deus é amoroso, mas acima de tudo, preste atenção nisso, Ele é bom e Ele é amoroso, mas acima de tudo, Ele é santo e Ele é justo. São atributos. Ele é bom, Ele é amoroso, mas acima de tudo Ele é santo e justo. E por ser um Deus santo e justo, Ele não aceita desobediência. Ele não aceita que transgridam a sua lei, por ser santo e justo. Mas por ser tão amoroso, ao invés de nos castigar com aquilo que nós merecíamos, Ele veio, o Verbo se fez carne, Ele suportou a cruz, morreu ensanguentado no madeiro, para nos salvar, para nos libertar, por causa do seu amor. Então, se foi necessário que Ele próprio entregasse a sua vida, só em Jesus a salvação, não há em Maria, não é em José, não, é só em Jesus. Jesus é que salva, é por meio dEle, porque Ele que se entregou. Ele podia nos punir, mas Ele suportou toda a ira do Pai naquela cruz. Eu estou sentindo Deus aqui. E Jesus está encorajando os seus discípulos. Jesus está encorajando os seus discípulos a mudarem o olhar, tirar os olhos das coisas terrenas, temporais, e colocar os seus olhos na eternidade. Tire um pouco os olhos daquilo que é físico e temporário e coloque os seus olhos naquilo que é eterno. Esse é um desafio para nós, porque a nossa morada aqui na terra é por um período, é apenas um período, porque nós podemos ter a nossa morada nos céus. Isso vai depender das nossas escolhas e das nossas decisões hoje, porque eu preciso decidir agora aonde eu quero passar a eternidade. Aonde eu quero passar a eternidade? Aonde você quer passar a eternidade? Você não vai voltar como um cachorro, como um gato, como alguém depois que você morrer. Depois que nós morremos, nós vamos desfrutar de uma eternidade. Mas é o que você decide agora que vai determinar aonde você vai passar essa eternidade. Se na glória com o Senhor, se na morada com o Pai, ou se num lugar bem quentinho. Se você não gosta de calor, hein? Jesus, Ele é a provisão de Deus para que possamos viver essa eternidade. Ele é a provisão do Pai, porque se não fosse pela morte de Cristo naquela cruz e sua ressurreição, não seria pelas nossas obras, não seria pela nossa capacidade, não seria pela nossa beleza. Nós não somos capazes de nos salvar sozinhos, nós não temos essa condição. Isso é obra da fé, é graça de Deus, obtida na cruz do Calvário para nós. Alguém diga glória a Deus. Então Jesus é a provisão, e eu preciso trilhar este caminho. Jesus é o caminho. Diga para alguém: Jesus é o caminho. Ele é o caminho, e eu preciso trilhar esse caminho em fé, em esperança, em certeza que Ele estará comigo. A sua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Eu preciso trilhar este caminho, eu preciso andar por este caminho chamado Jesus. E essa é uma escolha diária, todos os dias. Mas Jesus não é só o caminho, Ele é a verdade. Diga: Ele também é a verdade. E a verdade é o seu próprio testemunho. A verdade é a sua própria palavra.
porque Ele é o verbo que se fez carne. Então, se nós amamos a verdade, nós amamos a Jesus. A verdade é a sua palavra. Quem ama a verdade, ama a Jesus. E a nossa atitude em relação à verdade é que irá dizer para nós o que nós vamos escolher ou não no futuro. É a nossa atitude em relação à verdade que irá determinar os resultados que nós iremos viver na nossa vida. Então, se você tem um problema com a verdade, porque as pessoas querem um caminho e querem a vida, mas elas não querem a verdade. Mas eu preciso da verdade. É a verdade que me liberta, é a verdade que me transforma. Porque se nós não amarmos a verdade, nós estamos resistindo à salvação, e nós não queremos isso. E qual é o resultado por amar a verdade? O resultado é que nós somos transformados de glória em glória. Esse é o resultado. Eu amo a verdade, eu amo a verdade. A cada dia eu sou transformado pela verdade. A cada dia. Aleluia. Eu vou abrir aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, que diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, porque a verdade faz isso conosco. A verdade nos transforma a um ponto em que as pessoas, elas veem Deus em nós. Refletimos a glória de Deus, não por aquilo que falamos, mas muito mais por aquilo que fazemos, muito mais pelas nossas práticas, pelo nosso cuidado com o próximo, pelo nosso amor com o próximo, pelo tanto de fruto que você tem dado e tem permitido o Espírito do Senhor, o Espírito Santo gerar através de você. Então o resultado é este, é a transformação. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que eu mais quero é que as pessoas vejam Deus na minha vida. É o que eu mais quero. Esse é o meu maior objetivo. Que as pessoas vejam Deus. E quanto mais eu amo a verdade, quanto mais eu abraço a verdade, mais ela me transforma, mas ela me cura, mas ela me restaura. O Brasil inteiro conhece João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade te liberta, a verdade te liberta do inferno, a verdade te liberta da eternidade no inferno, a verdade te liberta de amarrações, de prisões de alma. Alguém pode aplaudir e celebrar o Senhor? Porque quanto mais conhecemos da verdade, mais libertos somos, mais livres somos. Porque é a verdade que diz quem nós somos, é a verdade que diz o que nós podemos fazer, é a verdade que diz aonde podemos chegar. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira, então tudo que ele falar para você, não acredite, ele é um mentiroso. Ele vai sempre dizer para você que você não pode, ele sempre vai dizer para você que você não tem a capacidade, ele sempre vai dizer para você que você não merece isso, não merece aquilo, mas ele é um mentiroso. Eu fico com a verdade, porque eu sou o que a verdade diz que eu sou, e a verdade me libertou para viver aquilo que eu fui criado para ser, aquilo que eu fui feito por Deus para ser. Ele me fez para ser uma bênção. Quem está com a verdade não tem razão para se preocupar, não tem razão para se angustiar, ainda que algumas coisas estejam diante dele, como adversidades, batalhas, circunstâncias. Porque se eu tenho a verdade, o meu coração se encherá de esperança, porque eu serei cada vez mais cheio do Espírito da verdade, que é o Espírito de poder, que é o Espírito Santo.
E o Espírito Santo sempre vai falar a verdade para mim. E Ele vai dizer para mim o quê? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se temos alguém aqui que é mais do que vencedor, você pode servir ao Senhor agora com aplausos, com barulho. Aleluia! Porque o Espírito do Senhor sempre vai dizer para nós a verdade. Você pode, porque você é filho. Você pode todas as coisas. Ele sempre vai falar isso para nós. Então nós precisamos amar a verdade 100%. O salmista escreve no Salmo 86, versículo 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Eu quero andar na sua verdade. Esse é o desejo do meu coração todos os dias. Deixe a verdade ser a sua melhor amiga. Verdade, 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 a palavra. Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele disse: eu sou a vida. Eu sou a vida. Jesus não apenas nos dá a vida, mas Ele é a própria vida. Diga para alguém: Jesus é vida. E em João 10:10, Jesus disse: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida, e vida com abundância. Aleluia! Aonde Jesus chega, Ele leva vida. Jesus muda cenários de morte. Jesus está prestes a mudar cenários de morte hoje aqui, porque Ele é vida. Pouca gente se animou. Ele está prestes a mudar cenários de morte, porque Ele é vida. Ele vai mudar. Ele vai transformar o ambiente. Ele vai mudar o coração. Aleluia. Jesus vai a uma cidade chamada Naim, e uma multidão está acompanhando Ele. Uma multidão está acompanhando aquele que é a vida. Mas quando eles chegam na cidade, há uma outra multidão que está acompanhando uma viúva, que está levando o corpo do seu único filho. Ele havia morrido. Duas multidões totalmente diferentes, uma celebrando a vida e outra lamentando a morte. Imagino as canções, o barulho, a agitação daquela caravana, daquela multidão que estava com Cristo. E eles: glória a Deus nas alturas, oh, aleluia, o Rei vive para sempre. Mas a outra multidão, havia choro, lamento, dor, murmuração. Mas o que pode acontecer quando a vida encontra com a morte? O que pode acontecer? Sabe quando você chega no seu quarto escuro e você aperta o botão e acende a luz e as trevas vão embora? É isso. Aonde a vida chega, a morte tem que ir embora. Aonde a vida chega, a morte vai ter que zarpar. E Jesus então diz para aquela mulher: não chores. Não chores. Jesus toca o esquife, toca o caixão e diz para aquele jovem: a ti te digo, levanta-te. A Bíblia é linda e ela é cheia de detalhes. E a Bíblia então diz que aquele que era o defunto se levantou. Porque você era um antes de Jesus, mas você é outro depois que Jesus cruzou o seu caminho. Aquele que antes era, sei lá o que você era, eu sei o que você é agora. Você é cabeça e não cauda, você é filho de Deus, você é mais do que vencedor. Se você quiser fazer um barulho para o Senhor, esse é o momento. Aleluia! Aleluia! Aquele que era o defunto, eu não
sei o que você era no passado, mas eu sei que quando Jesus cruza o nosso caminho, quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda. Porque você também era morto por causa dos seus pecados, morto por causa das suas iniquidades. Você era escravo do pecado, isso gerava morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus cruzou o seu caminho. Jesus cruzou o seu caminho, Jesus cruzou o meu caminho. Ele está cruzando caminhos aqui, Ele está cruzando caminhos hoje, de alguém que sair do outro lado. Jesus está cruzando. Se você entender isso, e se a sua decisão hoje for, eu vou andar agora por esse caminho, eu vou andar por esse caminho agora chamado Jesus, eu vou abraçar com força a verdade, porque só assim nós podemos viver a vida abundante, a vida eterna que o Senhor tem para nós. Quando Jesus cruza então a sua jornada, e você decide abraçar a verdade, você recebe essa vida, e você recebe a abundância. E nós temos aqui na terra uma prévia do que é os céus. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, Deus quer te honrar, Deus quer que as coisas transbordem. Alguém recebe essa palavra? Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai. Em outro texto ele diz para os seus discípulos: mas virá outro além de mim, Ele é o Consolador. A Trindade está presente conosco, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia! A melhor forma de vivermos a nossa vida é com o Autor da vida. Não existe vida fora de Jesus. Não existe. Uma vida sem Jesus é uma vida seca, vazia, é uma vida fútil, porque é uma vida preenchida com coisas. Não que Deus não quer que você tenha coisas, você terá muitas coisas, alguém diga amém. Mas há pessoas que elas são tão pobres que a única coisa que elas possuem é dinheiro. E Jesus não quer que nós gastemos a nossa vida com este mundo. Jesus não quer que nós gastemos a nossa vida preocupados com a nossa vida terrena, com o que nós vamos possuir, com o que nós vamos comprar. Mas Ele quer que nós gastemos a nossa vida na sua presença, porque Ele disse para os seus discípulos: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Jesus falou em algum momento que você não teria, que você não possuiria coisas, não, de forma alguma. Mas Ele disse: gaste a sua vida buscando as coisas do reino, as coisas eternas, porque as coisas materiais Ele vai suprir, Ele vai guardar, e você vai ter muito. Você vai ter muito. Você terá muitas coisas aqui na terra, porque para fazer a obra de Deus a gente precisa de recursos. Para gente ajudar os pobres, precisamos de recurso. Um pobre consegue ajudar outro pobre numa limitação lascada. Mas quando Deus abençoa você, transborda você, a gente pode fazer muito mais pela obra, a gente pode fazer muito mais pelos necessitados. É ou não é verdade? Então Deus tem interesse sim em te prosperar, Deus tem interesse sim que você tenha coisas, mas que os teus olhos não estejam nas coisas, que os teus olhos estejam nas coisas que são eternas, porque nada disso que nós estamos vivendo é comparado com a glória que há de vir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho nos leva a Deus, o caminho nos leva para casa, a verdade nos liberta, e a vida
nos coloca numa condição de comunhão, intimidade com Deus. Jesus já preparou este lugar para você. Diga para alguém: Jesus já preparou esse lugar para você. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus já preparou esse lugar para você. A pergunta é: você está preparado para este lugar? Você está preparado para este lugar? A escolha é sua. Não é você que vai levar o seu esposo, não é você que vai levar o seu filho, porque essa é uma escolha pessoal. A salvação é algo individual. Cada indivíduo aqui precisa, no seu particular, escolher andar pelo caminho, abraçar a verdade, para viver a vida eterna. Eu quero morar com o Pai. Alguém mais quer morar com o Pai? Eu quero morar com o Pai. Só quem quer morar com o Pai, fique em pé neste momento, por favor, e dá um brado de glória. Aleluia. Eu quero morar com o meu Pai. Eu quero ir para casa. Esse lugar está preparado para nós. Esse lugar está preparado para você. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há um lugar para você. É uma boa notícia. Jesus já preparou. Agora nós precisamos diariamente nos preparar para este lugar. Não há outro caminho para lá. Não se ofenda com isso. Não fique chateado comigo por dizer que não há outro caminho, por dizer que não é uma religião. Você já ouviu isso? Todas as religiões levam a Deus, não é? É importante a gente ter uma religião, porque todas levam a Deus. Você já ouviu isso de alguém? Foi isso que Jesus disse: todas as religiões levam a Deus. Todas as igrejas. Igreja é um facilitador, igreja é uma porta, mas Jesus é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O que você escolhe hoje fazer e praticar é o que vai determinar aonde você passará a sua eternidade. É o que eu faço agora, é a minha decisão agora. Por isso que há uma frase que diz o seguinte: decisões alteram destinos. Se o meu destino estava destinado ao inferno, a minha decisão de receber a Cristo na minha vida, de abraçar a verdade, de viver a vida que Ele tem para mim, é que vai permitir que eu desfrute dessa eternidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês. Então, se vocês puderem, feche os olhos. Eu sei que você também pode colocar a mão no seu coração, porque você vai pedir para que o Espírito Santo visite e enche o teu coração com fogo. Algumas pessoas precisam serem renovadas aqui. É como se algumas pessoas precisassem, aceitar Jesus de novo. Essa é a sua oportunidade para você voltar para o caminho. Talvez você tenha se desviado do caminho, mas volte hoje para o caminho. Talvez você nunca tenha trilhado o caminho, e hoje o Espírito Santo te chama. O Espírito Santo te convida: vem, ande pelo caminho, ande pelo caminho, ande pelo caminho. Peça para o Espírito Santo encher o teu coração de fé, de esperança, de amor. Peça: Senhor, eu volto para Ti, eu volto para o Senhor, eu volto para o caminho, eu abraço a verdade,
abraço a vida. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Talvez você precise abrir o seu coração para que Jesus entre. Então, só faça o convite. Como você convida alguém para entrar na sua casa, pode entrar. Diga: Jesus, entra no meu coração. Entra, Jesus, na minha vida agora. Talvez você esteja aí do outro lado, conectado conosco pelo YouTube. Faça esse convite: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração agora, Jesus. Porque é assim que nós começamos a trilhar o caminho, abrindo nosso coração para que Ele entre, para que Ele seja o Rei, para que Ele seja o Senhor, para que Ele seja tudo para nós. Abrace a verdade, abrace a palavra. Muitas pessoas querem uma religião suave, uma filosofia suave. Muitas pessoas querem até mesmo que a Bíblia seja moldada aos seus pensamentos. Algumas pessoas querem conveniência. Mas Jesus disse que Ele não veio trazer paz, Ele veio trazer espada. Então muitas vezes a palavra vai nos confrontar, porque não é a palavra que tem que se adequar à nossa realidade, somos nós que devemos nos adequar à palavra. É nós que devemos observar a verdade, dizer: é isso, então eu vou obedecer. Não vai ser fácil, mas eu vou obedecer, porque essa é a verdade, porque esse é o caminho para mim. Senhor, eu abençoo aos teus filhos que aqui estão, aqueles que estão conectados conosco. Se há pessoas, ó Pai, que estão se entregando a Ti, que o Senhor os receba como filhos, que o Senhor venha escrever os seus nomes no livro da vida. Senhor, se há pessoas que estão, Pai amado, retornando ao caminho, porque, Pai, se desviaram dele, talvez no meio da pandemia se esfriaram de uma forma tão terrível, talvez enfrentaram adversidades, se distanciaram. Pai, eles estão voltando hoje. Os receba, Senhor, porque sabemos que um dia o Senhor virá e nos levará para casa. Te agradecemos e te louvamos por isso, Pai. Você pode aplaudir o Senhor, você pode adorar o Senhor. Aleluia!